Bom, então vamos lá. Para quem está ao vivo, que nesse caso é só a Roseli hoje, boa noite. Para quem está assistindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que estiver assistindo a gente. Bom, vamos lá. Deixei para fazer à noite, achando que ia ter um monte de gente e tá aí. Só a Roseli. Chegou alguém, ó. Chegou o Lucas. Acabou de chegar o Lucas. Boa noite, Lucas. Então vamos lá, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Chegamos à agenda 13. Isso quer dizer que falta 13, 14, 15, 16. Quatro agendas equivale a um mês, praticamente, né? Então, daqui mais ou menos um mês e meio, um mês e pouco, vocês devem estar fazendo o exame de vocês. Já para subir para o segundo andar, né? E agora a gente entrou no que eu acredito ser o mais difícil desse semestre, tá? Que é banco de dados. Então a gente vai precisar de uma dedicação um pouquinho maior agora em banco de dados. Embora, não vou mentir para vocês, foram bondosos com vocês e a atividade dessa agenda é um simulado, né? Mas também essa primeira aula, a aula 13, ela é bem teórica, tá? É muita teoria para a gente compreender um pouco sobre o que é o banco de dados. A partir da agenda 14, 15, 16, aí a gente vai para a prática, né? Aí, muito provavelmente, as atividades vão ser atividades práticas. Aí vai requerer um pouquinho mais de atenção de vocês, ok? Mas por enquanto tá tranquilo, né? Se vocês não viram ainda, a agenda 13 abriu hoje, tá? A gente está na semana da agenda 12, mas eu quis adiantar a agenda 13 para fazer a aula à noite, achando que ia ter um monte de gente, mas me enganei, né? Podia ter feito durante o dia. Então, a gente vai falar sobre banco de dados, ok? Boa noite, senhor Eli. Boa noite, tudo bem? Tudo em ordem. Ó, o pessoal tá chegando, tá chegando. Chegou mais alguém. O Franco chegou. Então, como eu disse, né, para quem acabou de chegar aí, o Franco e ele, essa aula ela é bem teórica, né? Se vocês já leram o material, eu acredito que a maioria não teve tempo ainda, porque a agenda abriu hoje ao meio-dia, então provavelmente vocês não viram ainda. Mas essa agenda é uma agenda extremamente teórica, porque a gente precisa conhecer um pouquinho da teoria para depois ir para a prática. Então, na próxima agenda, aí sim, a gente vai falar de modelo conceitual e modelo lógico, né? Depois vamos falar da modelagem um pouquinho mais a fundo, depois vamos ver as normalizações. Então, hoje está tranquilo, não vou mentir para vocês, mas as próximas talvez sejam um pouco mais complicadas. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é o que é dado e o que é informação, que as pessoas confundem muito, né? Muitas vezes elas acham que dados e informações são as mesmas coisas, quando na verdade não são, são coisas distintas. Elas nascem do mesmo lugar, mas são distintas, tá? Então, dado, fatos brutos que podem ser registrados e possuem significado. Exemplo, um número de telefone isolado, ok? Então, quando a gente tem um número de telefone, mas não sabe de quem que é, ele é simplesmente um dado, né? Não dá para a gente saber do que se trata, né? Concorda comigo? Ele é lá um número qualquer, né? E aí, pra gente, quando a gente converte isso em alguma coisa, né? Quando eu falo de quem é esse número de telefone, por exemplo, aí eu transformo um dado em informação, tá? Então, informação é um conjunto de dados organizados que transmitem conhecimento, né? O telefone da Viviane. Então, reparem que o dado é uma informação que por si só ele não teria valor, tá? Porque se eu não posso fazer nada com aquilo, se eu nem sei exatamente o que é aquele monte de letra, é só uma sopa de letrinha, tá? Mas quando a gente converte isso dentro de um sistema, num relatório, em alguma coisa, aí sim a gente tem informação, tá? E lembrando que a gente vai trabalhar com um banco de dados. Então, dentro de um banco de dados, não guardaremos informações, guardaremos dados. Isso é importante, tá? O banco de dados busca transformar o caos de dados em informações estruturadas, acessíveis e seguras. Então, a gente vai trabalhar com banco de dados,
Só que quando um sistema puxa alguma coisa de um banco de dados, ele vai converter esse dado em informação, tá? Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, podem me interromper a qualquer momento ou podem falar pelo chat, tá? Hoje eu estou conseguindo visualizar o chat, ok? E aí, dentro de banco de dados, a gente precisa entender um pouquinho sobre esse carinha aí que é o SGDB, ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá? O que é? Ferramentas que facilitam a definição, construção e manipulação do banco de dados. Então, o SGDB é todo aquele sistema que eu vou utilizar para criar e manipular banco de dados, tá? Então, eu tenho aí os principais exemplos: o MySQL, o Postgre, o famoso Oracle, o SQL Server, que é da Microsoft, o SQLite e uma série de outros gerenciadores de banco de dados aí, tá? Mas aí estão os mais famosos, tá? O MySQL, né? Próximo semestre, quando começar o segundo módulo, vocês vão aprender a fazer um banco de dados físico, né? Criando a estrutura dele no SQL. E aí vocês vão utilizar para isso o MySQL, tá? Então a gente tem aí esses que são os principais, os mais utilizados hoje. E qual que é o papel? Criar banco de dados íntegros, concisos e seguros para aplicações. Então, a função de um SGDB é criar e ajudar a gerenciar esse meu banco de dados, tá? Então, quando vocês forem criar um banco de dados lá no segundo módulo, é o SGDB que vai permitir você fazer o gerenciamento, né? De excluir tabela, incluir tabela. Claro, tudo usando uma linguagem que a gente vai chamar de SQL, ok? Ele perguntou: esses bancos de dados são pagos ou existem versões gratuitas? Olha, o MySQL, ele é pago, mas ele tem uma versão gratuita que suporta muita coisa. E é a mesma coisa para o SQL Server, tá? Ele também é pago, mas a versão gratuita dele suporta bastante coisa, tá? Oracle eu acredito que não tenha, né? Pelo menos até outro dia não tinha versão gratuita. E o PostGIS, se eu não me engano, ele é totalmente gratuito, tá? Então tem aí as versões gratuitas, as versões pagas e as versões que podem utilizar até um certo ponto de forma gratuita, né? Então o MySQL, por exemplo, ele tem uma limitação de registro, mas só se for uma empresa muito grande mesmo para alcançar isso aí, tá? Então dá para a gente usar ele de forma gratuita por um bom tempo, tá? Da mesma forma o SQL Server. Aí dentro do banco de dados, a gente vai trabalhar com uma linguagem chamada SQL, tá? Antes disso, eu vou interromper aqui porque o Eli fez uma pergunta boa ali. O Excel não entra na lista? Não, de forma alguma, tá? O Excel não é um gerenciador de banco de dados. Embora o Excel seja uma coisa que faça milagres na vida da gente, que dá para usar para muita coisa, né? Eu digo que com o Excel a gente só não faz chover. Ele não é um banco de dados. O Excel é simplesmente um gerenciador de planilha, né? É claro que hoje, quando a gente fala de Power BI, por exemplo, a gente utiliza muito o Excel. Mas porque Power BI está intimamente relacionado com dados, planilha de dados, tá? Então é muito diferente um gerenciador de banco de dados de uma planilha, tá? De um gerenciador de planilha de dados. Então o Excel é um gerenciador de planilha, ele não tem nada a ver com um banco de dados. Eu não consigo criar um banco de dados no Excel, ok? Ele me dá suporte para muita coisa que parece banco de dados, mas não é, tá? Além do SQL Server, a Microsoft tem um que é já antigo e que vem no pacote Office, que é o Microsoft Access, tá? Ele é um gerenciador de banco de dados. Eu vou colocar um entre aspas, tá? Porque ele é muito mais didático do que propriamente profissional, tá? Não dá para a gente trabalhar com um sistema profissional usando o Access, por favor, tá? Mas de forma didática, para aprender, ele é bacaninha, tá? No presencial, a gente costuma, inclusive, usar o Access para isso, porque pedagogicamente ele é muito bom, mas, né, na aplicação em si, não dá, gente. Ele é uma coisa bem estranha.
Então, a gente vai trabalhar isso lá no segundo semestre com a linguagem SQL, tá? O SQL, o que que é? É uma linguagem para construção de banco de dados, tá? O banco de dados sempre vai ser criado com SQL. Todos esses gerenciadores de banco de dados utilizam SQL para criar o banco de dados, tá? Sem exceção alguma. Exceto se o banco for no SQL, aí não usa, né? E aí, dentro do SQL, a gente vai dividir a linguagem de banco de dados em três categorias, tá? A primeira delas, DDL, Data Definition Language, que é aquela que define a estrutura. Então, a gente vai utilizar para criar, alterar, excluir tabela. Ou seja, quando eu tiver que criar ou alterar a estrutura do banco de dados, eu vou trabalhar com uma linguagem chamada DDL. Depois eu tenho Data DML, né? Data Manipulation Language, né? Que interage com os dados. Aí vem o comando insert, delete, update. Ou seja, quando eu tiver que povoar a minha entidade, a minha tabela, quando eu tiver que colocar alguma coisa lá dentro, inserir, excluir ou mesmo editar, aí eu vou estar trabalhando com uma linguagem chamada DML, ok? E por fim a gente tem o DQL, né? Que é o Data Query Language, que é para realizar consultas, tá? Então, o principal comando ali dentro é o select. Por enquanto, vocês só precisam saber para que eu uso o DDL, o DML e o DQL, tá? Mas vocês ainda não vão aprender esses comandos de create, alter, insert e assim por diante. Isso tudo é assunto para o segundo módulo, começo do segundo módulo, ok? Então, fiquem tranquilos. A gente só precisa lembrar disso, que ela é dividida em três, e é o DDL, DML e o DQL, tá? É só eu lembrar, só muda o D do meio, né? Só muda a letra do meio, né? Então, o D vem de definição. Então, se eu estou definindo, eu vou criar, eu vou excluir, eu vou editar. Depois o M vem de manipulação, né? Manipulation. Então, se eu vou manipular o que tem dentro do banco de dados, aí eu vou usar comandos de insert, update e delete. E carry vem de consulta, né? Então, toda vez que eu for fazer consulta, eu vou usar o DQL. Esquema versus instância. O esquema é a estrutura definida, DDL, e a instância são os dados em um dado em outro momento, DDL, ok? Então, no DDL, eu estou fazendo a instância, o esquema, né? Criando o meu banco de dados, e o DML eu já estou povoando, estou inserindo coisas, né? Eu estou criando instâncias dentro da minha tabela. Então, tenho lá a tabela pessoa, vou inserir uma pessoa lá dentro, então eu estou criando uma instância, se a gente estiver pensando em orientação a objetos. Restrições de integridade. Isso é muito importante para um gerenciador de banco de dados e para quem vai criar um banco de dados, eu tenho que pensar nessas integridades. A partir de agora, vocês vão ouvir muito falar da palavra integridade, tá? Porque o grande lance de um banco de dados é exatamente integridade. A função dele é manter a integridade. Então, o que que é essa integridade? É não deixar que os dados se corrompam, ok? Então, o banco de dados, né, o gerenciador de banco de dados, ele vai ser responsável por essa integridade, por exemplo, de domínio, que ela vai verificar se os valores atendem às regras. Por exemplo, se o telefone pode ser letras ou números, tá? Então, se o valor pode ser maior ou menor que zero. Essa parte de domínio, é claro que eu vou precisar da ajuda da programação. Consigo fazer tudo exclusivamente dentro de banco de dados, mas aí vem lá no banco de dados do terceiro módulo, tá? Quando vem as procedures e as triggers. Os triggers. Então, o banco de dados tem que ser capaz disso. Então, por exemplo, se eu crio um campo data, o banco de dados só vai poder deixar eu salvar datas, né? Se eu crio um campo numérico, o gerenciador de banco de dados só pode deixar eu salvar números, e assim por diante, ok? Depois eu tenho a integridade de entidade. Garante que registros sejam únicos. Exemplo, ninguém com o mesmo número de matrícula. E aí a gente vai falar de uma integridade que a gente vai chamar mais para frente de chave primária, tá? Ou seja, quando eu crio uma entidade que depois vira uma tabela, eu vou ter que definir uma chave primária, ou seja, um campo que é um valor único, que jamais pode se repetir. E o banco de dados tem que ser capaz de gerenciar isso. Se eu tentar inserir duas pessoas com o mesmo CPF, ela vai ter que me falar, olha, não pode, isso aqui não está certo. Esse CPF já está sendo utilizado, então não dá, ok? Então o próprio banco de dados tem que fazer isso, ok? Embora eu possa fazer todo esse tratamento por sistema, via sistema,
mas ainda que não seja, quando bater no banco de dados, o banco de dados tem que ser preparado para não aceitar, ok? A entidade pode ser o ID de um banco de dados? Não. Entidade, a gente vai descobrir daqui a pouco, não lembro se daqui a pouco ou se na próxima agenda, que é tudo aquilo que pertence ao meu sistema, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um sistema de aluguel de carro. Então, minha entidade carro, eu vou ter a entidade cliente, eu vou ter a entidade aluguel. Então, essas são as minhas entidades. O ID é, na verdade, um campo que a gente geralmente utiliza para ser chave primária, tá? Mais para frente a gente vai falar de chave candidata, e é aí que entra o ID. Porque eu tenho muitos campos que são candidatos a chaves, mas que por algum motivo eu não vou colocar. Por exemplo, CPF. CPF é um excelente candidato a ser chave primária, porque é único. Todo brasileiro só pode ter um. É um no Brasil inteiro. Diferente do RG, por exemplo, que pode se repetir de estado para estado. Então ele é uma excelente. Só que vocês já viram o tamanho de um campo, de um número de CPF? Então imagina, na hora do que o banco tiver que fazer a pesquisa dentro de um número grande desse. Então o que que a gente faz? A gente cria um ID pessoa, lá um ID cliente, que aí eu vou ter um código alfanumérico, que aí eu vou garantir que ele não se repete e a consulta, a indexação vai ficar mais fácil. Ok, Li? Espero que tenha entendido aí o que eu falei. E por último, a gente tem a restrição referencial, tá? Que aí a gente está falando aqui já de chave estrangeira, que é assunto lá para a agenda 15, eu acho. Então, o banco de dados ele tem que ser capaz de fazer essa gerência de referencial, tá? Garantir a consistência entre tabelas relacionadas. Ou seja, ele não pode deixar eu apagar um pai que tem filho, tá? Porque o filho depende do pai. Então, se o pai deixa de existir, ou os filhos deixam de existir também, ou eu excluo todo mundo, a família inteira, ou eu não posso excluir ninguém, tá? E o banco de dados tem que ser capaz disso. E a gente vai perceber isso aí, que dá para a gente fazer isso, né? O tal do Delete on Cascade e assim por diante, tá? A gente vai falar mais para frente de entidade fraca. Então, essa integridade referencial é isso, né? É quando eu garanto que uma coisa não vai ser excluída se ela ainda está amarrada à outra, que é o que a gente vai chamar de chave estrangeira mais para frente. Outra coisa importantíssima do meu SGDB, do meu banco de dados, é quando eu falo de segurança, segurança e concorrência, tá? No caso aqui de concorrência, não é essa concorrência de comércio, não, é uma outra concorrência que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Embaixo já tem até uma tradução melhor ali, que é proteção e simultaneidade. Então, essa concorrência, na verdade, é essa simultaneidade, ok? Então, o banco de dados tem que ser capaz de fazer essa segurança física e lógica, tá? Então, ela tem que ter proteção contra roubos, desastres, acesso não autorizado via criptografia e senha. É claro que a proteção física, o SGDB não vai ser capaz, gente. Aí eu vou precisar de um outro profissional para isso, que a gente vai falar dele daqui a pouco, que é o administrador de banco de dados, tá? Um SGDB não é capaz de fazer uma proteção física, mas a proteção lógica ele é. Então ele não pode deixar acessar um banco de dados que a pessoa não tem acesso, que ela não tem a senha, que ela não é um usuário autorizado. Então isso sim, o SGDB tem que ser capaz de fazer. Ele tem que ser capaz de fazer o controle de concorrência também, ou seja, essa simultaneidade. Gerencia transações simultâneas para evitar erros. Exemplo, 2 saques simultâneos de um mesmo saldo. Então, o banco de dados ele tem que ser esperto o suficiente para deixar que o sistema faça coisas simultâneas ali com ele e ainda assim ele não fica louco. Porque imagina, eu tenho que autorizar saques simultâneos, só que eu não posso deixar o cara sacar mais do que ele tem na conta, né? Então, o banco de dados, o gerenciador de banco de dados tem que ser capaz disso, de fazer esse gerenciamento, tá? Embora a gente fala de simultâneo, a gente vai perceber que no final das contas não é simultâneo, né? É um semi, é um quase, né? Mas enfim, eles podem acontecer. E se o banco não fazer essa atualização rápida o suficiente, eu posso deixar que o cliente saque mais dinheiro do que ele tem, tá? Então, por isso que o SDB tem que estar preparado para esse controle de concorrência. E por último, a gente tem lá o grau de sigilo, né? Acesso limitado conforme a necessidade da pessoa. Exemplo, o cliente vê o extrato, mas ele não consegue alterar o saldo dele, né?
Ele consegue alterar fazendo depósito, mas entrando lá na conta, ele não consegue alterar de 1.000 para 2.000 o saldo da conta dele, tá? Na verdade, nem outros usuários vão conseguir fazer isso de uma forma simples, né? Claro que eu vou precisar de uma série de outras funções para que isso aconteça. E o banco de dados tem que ser capaz disso, tá? O gerenciador de banco de dados tem que ser capaz de fazer esse controle, de definir quem pode fazer o quê dentro daquele banco de dados. Aí agora vamos falar de níveis de abstração. Então, para quem ainda não está ligado, o que é abstração? Abstração, eu costumo dizer que é quando a gente puxa lá do mundo real e traz aqui para o nosso mundo virtual, né? Ou seja, quando a gente abstrai, transforma uma coisa que é concreta em abstrata, tá? E a gente vai ter aí três níveis de abstração, tá? O nível físico, o nível conceitual e o nível de visão. O nível físico é o nível mais baixo. Ele descreve com detalhes como os dados são realmente armazenados na mídia. Ou seja, esse nível, quem vai ser conhecedor dele é o administrador de banco de dados, tá? É ele que vai entender como os dados são guardados dentro do banco de dados, né? Ele que vai ter todo o esquema da criação do banco de dados, tá? Um usuário comum não precisa ter isso, e nem o programador precisa, né? Eles só precisam de acesso. Depois a gente tem o nível conceitual, que descreve quais dados são armazenados e os relacionamentos entre eles numa visão de comunidade, tá? Então vocês vão perceber, na próxima aula a gente vai trabalhar com o esquema conceitual, né? A gente vai trabalhar com a modelagem conceitual e modelagem lógica. Modelo físico, por exemplo, só semestre que vem, a gente não vê esse semestre ainda. Então, o que que é? É eu ver o banco de dados de uma forma de desenho, tá? Vou desenhar meu banco de dados. Eu consigo visualizar meu banco de dados, mas de uma forma diferente, tá? E não lá como é o nível físico, que é realmente só o administrador que vai conseguir ver. E por último, eu tenho o nível de visão, que é o nível mais alto, que é esse que a gente está acostumado, tá? Que expõe apenas partes do banco de dados, ou seja, as telas, os dados, ou como já está ali, já são informações, né? Então, quando eu vejo, né, quando eu faço um cadastro, por exemplo, e vejo meus dados lá tudo bonitinho, ali é o meu nível de visão, né? Eu vejo como os dados que estão cadastrados no meu banco de dados, tá? Então, eu não vou ver, não vou saber como esse banco de dados foi criado. Eu, claro, posso ter uma noção, né? A partir da próxima aula, vocês vão conseguir ter noção de como o banco de dados está a partir do que vocês estão vendo, né? Vocês vão perceber, quando eu tenho uma caixa de seleção, quer dizer que é uma nova tabela. Então, isso, com o tempo, vocês vão percebendo, né? Mas um usuário comum não faz ideia de como isso está salvo dentro do banco de dados. Por quê? Porque ele não conhece o nível conceitual e ele não conhece o nível físico, tá? Então, o nível de visão é aquele nível que a gente está ali tete a tete o tempo todo. E aí, já finalizando aqui, a gente vai falar sobre os ciclos de modelagem, tá? Então, a gente tem três tipos de modelos que a gente vai aprender de banco de dados, tá? O modelo conceitual, que representa o mundo real, tá? É um mini mundo e ele independe de SGDB, tá? Vocês vão perceber, na próxima aula a gente vai criar o nosso primeiro modelo conceitual. Eu espero conseguir fazer a aula à noite, se bem que à tarde está dando mais aluno que à noite, né? Mas também fui fazendo a sexta, né? Então, é quando a gente começa a desenhar o nosso banco de dados, né? É a forma mais simples de desenho do meu banco de dados. E depois eu venho para o meu modelo lógico, que é uma representação gráfica, tá? Define a estrutura e nomes das tabelas. Então, aqui a gente já vai aplicar algumas regras, eu já vou ter relacionamento, já vou ter chave primária, já vou ter chave estrangeira, já vou ter cardinalidade e assim por diante, né? Eu começo a complicar um pouquinho mais ali no modelo lógico. E por fim, o modelo físico, que é a implementação técnica, tá? É o script SQL, que esse é aquele que eu disse que vocês vão ver só o semestre que vem, tá? Mas, de repente, na última agenda, lá na 16, eu mostro para vocês um pouquinho aí do modelo físico, de como gerar ele, ok? Claro, eu vou mostrar, mas vocês vão ter que depois entrar nas aulas e aprender a fazer na mão, ok? Não dá para ficar só com o modelo gerado na mão. DARE é a sigla de Diagrama Entidade Relacionamento, tá? Ele é um desenho do meu banco de dados. Assim como a gente viu que lá quando a gente vai modelar um sistema, a gente faz diagrama de classe, a gente faz diagrama de caso de uso, de atividade, assim por diante. Quando eu vou modelar o meu banco de dados,
eu vou passar por essas 3 etapas. Primeiro o modelo conceitual, depois o modelo lógico, para só então implementar o modelo físico. Então o DARE, o modelo lógico ali, é um meio caminho ali disso, tá? Depois, se tiver curiosidade, só pesquisa lá no Google DARE, D-E-R, coloca lá e ele vai te mostrar como que é um DARE. E também não precisa nem... A semana que vem, eu podia ter colocado um exemplo aí também, né? Mas semana que vem a gente já vai criar o nosso DARE, vocês já vão ver, a gente vai criar entidades, relacionamentos, chave primária, e aí vai ficar mais fácil, tá? Por enquanto, você só precisa saber que ele é um diagrama, entidade de relacionamento, um diagrama que representa o meu banco de dados em formato gráfico, ok? E agora vamos falar das características de um profissional de banco de dados. Gente, para quem gosta de banco de dados, é uma beleza, tá? Eu particularmente gosto muito de banco de dados, né? Eu, se tivesse que trabalhar na indústria de software, eu certamente trabalharia com banco de dados, porque eu gosto muito, tá? Essa realmente é uma área que eu gosto. E é um profissional hoje que às vezes até está faltando no mercado, né? Então, de repente, se vocês gostarem de banco de dados, invista aí na carreira que vocês vão se dar bem, ok? Então, o que que ele precisa em compreender? Sobre controle de redundância, tá? Evitar dados duplicados, economizando espaço e garantindo integridade. Padronização. Uso de padrões em nomes de campos e telas para facilitar a manutenção. Compartilhamento. Permite que múltiplos usuários acessem dados ao mesmo tempo com segurança. Resiliência, cópia de segurança, backup e recuperação de dados em caso de falha. Então, um banco de dados profissional e o profissional de banco de dados, ele tem que pensar nesses 4 itens aí. Primeiro, o controle de redundância. O que é redundância? É eu não deixar que as coisas se repitam, tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma tabela para os alunos aqui da escola, aqui de Matão. Aí eu vou colocar o endereço das pessoas. Aí, de repente, eu descubro, poxa, 80% das pessoas que estudam na ETEC de Matão mora em Matão. Então, para que que eu vou ficar escrevendo Matão em todos os endereços? Não, vamos criar uma referência, porque aí eu não corro risco de ter Matão em vários formatos, né? Então, vou criar uma outra tabela chamada cidade, criar uma única cidade chamada Matão, e a partir daí, ao invés de ficar digitando Matão toda hora, eu vou lá e seleciono aquela tabela, aquela aquela cidade Matão daquela outra tabela, tá? Até porque as outras cidades também vão se repetir bastante, ok? Então, o controle de redundância ajuda a evitar esse tipo de duplicação, tá? Então, tudo aquilo que tem muita duplicação dentro do banco de dados é porque na hora de modelar ele foi pensado errado, porque se tivesse pensado certo, eu não teria aquilo, tá? E a gente vai ver isso depois na hora de modelar, vocês vão perceber a lógica da modelagem e vão perceber do que eu estou falando, tá? Padronização também é importante, tá? Vocês vão perceber que aqui a gente não vai ter muito padrão, tá? Porque a gente vai estar trabalhando só com os desenhos. Mas no próximo semestre, quando vocês entrarem em SQL, vocês vão ver que o professor vai definir alguns padrões para vocês. Olha, todos os campos vão começar com as 3 primeiras letras da tabela. Ou então vai ser o nome da tabela em maiúsculo, ponto, o atributo em minúsculo e assim por diante. Por que que esse padrão é importante? Para que todo mundo que chegue consiga fazer da sequência naquele trabalho, ok? Compartilhamento. Como eu disse, é importante que eu consiga fazer com que todo mundo acesse o banco de dados ao mesmo tempo, né? Se eu crio um banco de dados que não permita isso, ele está fadado ao fracasso, ok? E resiliência, né? Aquele lance de fazer cópia, até aquela cópia que a gente leva para casa porque a empresa pode pegar fogo, né? Os dados é o que uma empresa tem de mais importante hoje, tá? Então, dentro de tudo dentro de uma empresa, nada, absolutamente nada, é mais importante que o banco de dados dessa empresa, tá? Então, eu tenho que fazer cópias de segurança a vários momentos. Eu não posso mais, como era antigamente, né? Ah, sexta-feira à noite o sistema faz o backup. Não, porque hoje as coisas andam numa velocidade que se eu perder a movimentação de quinta para sexta, eu já perdi muita coisa. Então hoje não, hoje eu tenho que fazer backup ou diário, muitas vezes dependendo o fluxo, tenho que fazer backup por hora e assim por diante. E vários tipos de backup também, né? Para garantir que, como eu disse, se a empresa pega fogo, eu tenho
esse meu banco de dados em algum outro lugar. Se o HD do servidor de dados pifa, eu tenho que ter esses dados em outro lugar, ok? Os usuários de banco de dados, né? Então a gente tem aí os papéis, né? Então os dois profissionais que a gente tem aí, que é o DBA, né? O administrador de banco de dados, que ele faz o controle central, ele autoriza, faz as autorizações, manutenção da integridade, a equipe, e assim por diante. Ou seja, é aquele cara que administra o banco de dados. E a gente tem o design de banco de dados, né? Que é o cara que cria o banco de dados, que faz toda a modelagem. E depois a gente tem os usuários simples e os usuários ocasionais, né? Os ocasionais são aqueles que a gente vai dizer aqui, por exemplo, que é os programadores, que são aqueles que têm um acesso um pouco maior ao banco de dados, eles já estão familiarizados com o SDB, eles conseguem fazer consultas SQL e assim por diante. E o usuário simples é aquele que vai só inserir, excluir e editar dentro do banco de dados, ok? E por fim, acabou. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Ou ele já foi colocando algumas aí durante a apresentação? Alguém tem alguma aí? Não vale me fazer as perguntas do simulado, ok? Professor, Não. Oi? onde fica guardado de fato o banco de dados? Geralmente fica nas nuvens, mas a empresa também tem um servidor. Como é que funciona essa parte? Então, você pode salvar. Ele é um arquivo, né? Na verdade, ele vai ficar como um arquivo e aí você salva onde você quiser ele. É claro que hoje, como eu disse, como a gente pode ter inúmeros problemas, ele está espelhado em vários lugares, né? De uma empresa grande, por exemplo, ele vai estar espelhado em vários lugares. O ideal, dependendo do tipo de comércio, é que ele esteja local, né? Porque imagina, se ele está nas nuvens e naquele dia falha a internet, a empresa não trabalha, né? Então, o ideal é que ele esteja local e espelhado para a nuvem, né? Ele vai estar dentro de um servidor. Em geral, eu vou ter um servidor dedicado para dados e vou ter lá o meu servidor de backup também para garantir que se o meu servidor de dados falha, eu tenho o backup lá para garantir, tá? Mas ele fica dentro do computador, né? Num HD comum, ele pode estar numa máquina comum. Então, se eu estou falando de um sistema grande, eu vou ter um servidor só para receber o banco de dados, tá? E posso também, hoje a gente tem inúmeros serviços de banco de dados em nuvens, mandar direto, tá? Com o problema de que se faltar internet, não tem dados, ok? Mais alguma pergunta, gente? Dúvidas, sugestões, poesias, canções? Nadinha. Então, lembrando que, como eu disse, hoje era uma aula extremamente teórica, ok? Então, aqui é só para bagunçar um pouquinho a cabeça de vocês, para vocês começarem a ver sentido no banco de dados, tá? E a gente só vai colocar a mão na massa mesmo na próxima agenda. Então, na agenda 14, a gente já vai trabalhar com o modelo conceitual e com o modelo lógico. Então, a gente já vai ver o que é uma entidade, a gente já vai ver o que é um atributo, já vai ver o que é uma chave primária e assim por diante, tá? Então, lá eu começo a colocar a mão na massa. Mas antes disso, eu preciso fazer essa compreensão do que é um banco de dados de fato, do que é o gerenciador de banco de dados, quem são as pessoas que têm acesso a esse banco de dados e assim por diante. Por isso que essa aula é extremamente teórica, tá? Mas na próxima, prometo que fica um pouquinho mais gostoso, porque aí a gente põe na mão na massa, tá? Eu costumo dizer que trabalhar com banco de dados é tipo brincar de Lego. Então, se na sua infância você gostava de brincar de Lego, você vai adorar banco de dados. Agora, se você não gostava, tenho péssimas notícias. Você não vai gostar de banco de dados. Porque é bem isso, é uma caixinha de Lego que dá para a gente fazer muita coisa. E uma outra coisa que vocês vão perceber, que acho que isso é bacana no banco de dados, é que você resolve um problema de um jeito, outra pessoa resolve de outro, e incrivelmente as duas estão certas, tá? Então vocês vão perceber que no banco de dados eu posso trabalhar de formas distintas e ainda assim chegar num resultado correto.
tá? Tudo depende de visão, tudo depende de interpretação. Por isso que o projetista de banco de dados ele precisa entender bastante do problema em que ele está construindo, porque ele pode ter uma dedução errada e criar um problema ali para o banco de dados que vai para o resto da vida, tá? Então vocês vão perceber, né, na próxima aula eu vou ver se eu faço pelo menos um exercício com vocês, que a interpretação te leva para um caminho e que outra pessoa pode seguir um caminho completamente diferente. Pode falar, Eli. Professor, eu lembro que num momento não tão distante, o Windows 95, por exemplo, 97, a gente desfragmentava o HD para ocupar melhor espaço. No banco Sim. de dados existe isso? Não. Na verdade, no desfragmentador, ele não servia para aumentar o espaço, né? Ele servia para a gente organizar e facilitar a busca. O que que o desfragmentador faz? O disco hard disk, né? Pensando lá na nossa primeira aula de hardware, ele é um pouco diferente do nosso. Oh, esqueci o nome dele agora, gente. O SSD, tá? O hard disk, ele é um disco e aí com fragmentos, ou seja, eu crio os clusters, cada cluster de um tamanho, e aí eu vou colocando os arquivos, vou colocando os arquivos. Eu excluir esse arquivo, o sistema não vai tentar encaixar naquele buraco que eu tirei, que excluiu o arquivo. Ele vai lá no final do meu disco e vai colocando, tá? Então, o que que acontece? Chega um momento em que o seu HD começa a ficar lento, porque ele tem que rodar até o final da trilha para achar o seu arquivo. O desfragmentador, o que que ele fazia? Pegava as coisas lá do fundo e ia trazendo para esses blocos, né? Então, ia, com- é, ele ia pegando, por exemplo, o que estava aqui na frente, ele põe um pouquinho mais para cá, e assim por diante. Então, ele ia organizando as coisas, e com isso a fila ficava menor, porque eu não tinha mais buraco. Então, o desfragmentador era isso. No banco de dados eu não tenho isso, até porque o banco de dados é um arquivo. Então, se você estiver trabalhando com um HD, o seu banco de dados pode estar fragmentado, mas para desfragmentar ele, você vai fazer isso usando o desfragmentador do sistema operacional. Ok? Mais alguma pergunta? Ninguém mais desfragmenta disco depois do SSD, né? Aliás, no SSD não é aconselhável a desfragmentar, ok? Sim, sim, é coisa antiga, mas por curiosidade. É antiga, mas se o seu computador tem um HD ainda, ele precisa ser desfragmentado. Só se ele tem um SSD que não. Aí não é nem aconselhável, né? Porque aí ele gasta a vida útil do seu SSD. Até tem como desfragmentar, mas não faz sentido porque a forma como ele busca é totalmente diferente do disco rígido, né? Mais alguma pergunta? Não? Eu adorava ver o desfragmentador de disco, que ficava os bloquinhos assim piscando. Ele mostrava, tô tirando esse bloquinho daqui e colocando ali. Eu adorava ficar olhando aquilo. Eu ficava horas e Era horas. bem interessante mesmo. Então eu ficava maravilhado com aquilo de ver. Ele ficava piscando, né? Quem é novo não vai nem teve o prazer de ver isso, né? Ah, ele pegava o quadrinho aqui, movia para lá, e ia, de repente ele pegava um bloco grande e colocava lá, era super divertido. Agora não tem mais. Conexão de escada. Bom, gente, se ninguém tem mais nenhuma perguntinha, eu vou encerrando por aqui, tá? Lembrando que a atividade dessa semana é um questionário, ok? E fiquem atentos ao responder os questionários, tá? Lembra que a avaliação de vocês é feita em cima da média e não do maior acerto, tá? Eu, particularmente, não concordo muito com isso. Eu acho mesmo que teria que ser em cima do maior acerto, mas não é, tá? E eu tenho que seguir a regra. Então, é em cima da média, né? Então, o que que eu posso dizer para vocês é o seguinte: subam a média de vocês. Ah, tem 5 chances. Na primeira você acertou 50%, na segunda acertou 100%. Se você parou aí, você vai ficar com 75 e vai fechar com R. Mas se você já acertou tudo, faz mais uma vez
que aí você vai subir um pouco mais, ok? Depois que a sua média estiver acima de 90, aí tudo bem, tá? Porque de 90 a 100 MB. Então, não deixem de ver isso, tá? Porque ficou muito triste de dar R para um aluno que tirou 100, por exemplo. Ele acerta 100, acertou tudo, eu tenho que dar R. É muito triste isso. Então, muito cuidado aí quando você estiver fazendo o seu questionário. Ok? Então, vou encerrando aqui. Beijo no coração de vocês. E aí, semana que vem, de repente, eu faço já da 14, não sei. Vamos ver, né? A gente vai conversando aí. Mas aí acho que não convém, né? Só sou na sexta de novo. Mas na sexta ninguém vem. Aí, tem 4 pessoas. À tarde tem mais gente que isso. Ok, então. Então a gente vai se falando. E se tiver dúvida, pode ir lá mandar WhatsApp, mandar e-mail, mandar Correio Tech. Mas Correio Tech eu vou responder só segunda-feira, ou terça, ou quarta, né? Porque segunda e terça eu tenho só 1 hora de trabalho. Então não dá pra fazer muita coisa. Ok, então. Beijão pra vocês e até a próxima. Prontinho, gente. Gravação parada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta enquanto não está sendo gravado, fiquem à vontade. Se não, eu encerro por aqui. Professor, tem uma pergunta um pouco diferente aqui desta aula de fato, sobre a prova Hum, prática que a gente vai ter o mês que vem já, né, em junho, que fecha o semestre. uhum. Como é que seria essa prova? É uma prova com 30 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas. Você tem que acertar. Assim, assim. Simples assim, né? Simples assim. Super fácil, né? Cai todo o conteúdo do semestre, né? E aí tem das 3 disciplinas, de DS, de TI e de comunicação. É claro que comunicação deve ter um pouco menos e DS deve ter um pouco mais. Deve ser tipo 8, 12, 12. Não é um número exato, tá? Isso varia de prova para prova, mas vai ter menos perguntas de comunicação do que de DS e de TI, tá? Mas são essas perguntas. Mas fica tranquilo. Eu acredito que logo deve estar abrindo um simulado, tá? Vai abrir uma agenda chamada simulado para vocês. Eu não sei se ela vai aparecer embaixo de tudo ou em cima de tudo. Mas assim que abrir, eu aviso vocês que aí dá para você ter uma noção de como é a prova, tá? Aí você vai ver perguntas que já caíram em em provas anteriores, tá? E aí é isso. Você vai no seu polo. A prova começa às 9 da manhã, tem 3 horas de duração. Tem que acertar pelo menos 16 questões das 30. Tá vendo como é que é fácil? E mais, se você tiver 100%, eu não sei como é que você tá aí, né? Mas se você tiver 100% de atividade feita, você já começa a prova com 3 acertos. Tipo assim, você não precisa mais acertar 16, você precisa acertar 13. Mas é claro, aí vai ficar com R, né? Não compensa. Ok? Tem que acertar 26 para tirar MB, 21, 22 para B, de 16 até 21 é R. De 22 até 26 é B. E de 27 a 30 é MB. Ok? Contando com os seus acertos, mais os seus bônus que você tem aí das atividades. Então, quem tem 100% ganha 3 pontinhos aí. Certinho? Beleza, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Bom, vou encerrando por aqui então. E a gente se vê aí semana que vem ou qualquer dia desses. Ok? Tchauzinho!